pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Prédio Escalamos, hoje no edifício Moreira Salles. Oi pessoal, eu sou Otávio Ponte Dura, sócio da Refúgios Urbanos, e hoje a gente está aqui no edifício Moreira Salles, mais uma vez com o Dimitri. Beleza, Dimitri? Beleza, obrigado pelo convite mais uma vez, Otávio. Um prazer, cara. Muito legal. E me fala um pouco da sua percepção sobre o Gregory Warshawski. Na verdade, como arquiteto, ele realmente foi o arquiteto que trouxe o modernismo, né, pro Brasil, para a América Latina. Então, é um dos arquitetos que realmente a gente tem que ter uma atenção muito grande na produção dele, até pelo cuidado que ele teve em trazer na marra algumas técnicas, né, construtivas, na aplicação das casas dele e tal, né, que ele conseguia ter um pouco mais de flexibilidade. Ele, de fato, foi um arquiteto que revolucionou, né, e influenciou tanto os outros arquitetos, né, e a produção da cidade, né. Sim. Mas o Warshawski, acho que sinceramente é o arquiteto que sem ele a gente não teria metade do que a gente, né, produziu aqui em São Paulo. Sim, na questão de modernidade e tudo mais. Ele teve essa... Na verdade, eu não vejo mais muito como visão, assim. Eu vou para o Brasil e vou levar a modernidade, nem nada disso. Eu vi uma citação em que ele disse que o Brasil era um terreno fértil para as minhas ideias. É uma citação dele. Sim. Então, naquele momento, quando ele vem para cá, que é meados dos anos 20, que aí era outra questão total com relação à própria cidade e à sociedade de São Paulo, ao próprio momento do país, enfim. Realmente tudo meio que estava por fazer. Existia essa necessidade e uma vontade da própria sociedade de receber essas questões. Sim. Que fossem essas influências externas. Então, ele realmente encontrou um terreno fértil aqui, com alguns círculos. Né? Aí, quando ele tenta fazer, por exemplo, a Casa da Santa Cruz, ele precisa enganar a prefeitura. Exatamente. Né? Colocando uma série de adornos e etc. E depois, poxa, não tinha dinheiro, não consegui fazer. Vamos deixar. Uma hora termina. Vamos deixar assim mesmo. E brilhante. Então, não, sem dúvida, é uma solução fantástica e o jeito já meio que brasileiro também, né? Vamos telhadinho que ele escondeu, né? O telhadinho que ele escondeu na platibanda, mas isso também é uma coisa super interessante de analisar. Quem critica, fala assim, ele trouxe o modernismo, mas é só de fachada, porque você tem a platibanda escondendo um telhado tradicionalmente brasileiro, mas vamos convir uma coisa, década de 20 não tinha material para você fazer uma laje de concreto armado. Não tinha técnicas industriais. Especialmente numa residência unifamiliar. Sim. Se você vai fazer um edifício, como acontece com os arranha-céus dos anos 20 e 30 aqui em São Paulo, importa ferragem da Europa, traz cimento da Suécia, traz não sei o quê. Castilho da Bélgica. Da Bélgica, não sei. Beleza, você tem um edifício, o cara vai fazer uma casa. Sim. É óbvio que, tanto que precisa contornar algumas coisas. A questão que ele queria colocar era um ponto muito mais teórico dessa nova forma de construir, dessa nova forma de estética, e isso ele conseguiu fazer muito bem. Conseguiu. Ele trouxe na marra, né? Trouxe na marra e assim, na hora influenciou, obviamente. Tanto ele trazendo todo esse respaldo assim, modernista, como depois com a chegada do Le Corbusier, que confirma tudo isso, o Ministério. Que foi visitar a casa e depois convida ele para fazer uma exposição ou algo assim na Europa, ou seja, então, reconheceu que existia alguma coisa ali de valor mesmo. Sim. E a influência dele tem uma coisa que é bem interessante, ela foi meio que sutil. Tem lá a história do texto que ele escreve sobre o futurismo, o manifesto e tudo mais, e aí depois ele produz uma série de outros textos que são meio que considerados, pouco considerados,
mas eu vejo que tem uma questão de uma influência mais sutil, né? Ele entrou para dentro da sociedade paulistana, sim, muito bem posicionado, inclusive, com o casamento dele com a Mina, que era uma pessoa... Fazia o paisagismo também, de boa parte dos projetos, né? Ela é uma grande precursora do paisagismo no Brasil, né? Na casa da Rua Itápolis, que é o ponto que todo mundo levanta, que é a primeira vez que se usa plantas nativas para fazer o paisagismo de uma residência na cidade. Até então... Até as plantas eram importadas. Né? Até as plantas eram importadas, você queria replicar lá o jardim francês, o jardim italiano, o jardim japonês, que fosse, qualquer coisa assim. E a Mina traz isso mais para a nossa realidade mesmo. Um casamento incrível dos dois, na verdade, de talento também. Sim, né? Fora que ele também estava nesse ciclo, né? Segal, todos os artistas, intelectuais, escritores, Mário de Andrade ali. Então ele, vamos dizer assim, que ele influenciou não só na questão da arquitetura, né, trazer esse modernismo, mas ele influenciou em todo o meio intelectual, meio artístico, sim, sim, que ele estava inserido. Né? O que eu digo é isso, é que ele esteve nesse círculo que tem um poder de auto-influência, de influenciar assim naquele momento, criou uma série de possibilidades para outras pessoas, sim, depois de outros campos. Então aí, o paisagismo entra na história, e a literatura entra, daí a crítica arquitetônica. Design de imóveis também, design de imóveis, ele fez algumas coisas, inclusive para a casa da Santa Cruz, e para as outras casas, essa intenção de desenhar um mobiliário para poder combinar. Sim. Exatamente, para poder casar com aquela questão, senão... A casa inteira, paisagismo, mas ter um mobiliário... Se tem um mobiliário que está destoando ali, não vai funcionar. Também maçaneta, todos os detalhes, assim, caixilho. Os caixilhos ele fabricava para dar o aspecto, né, de produção industrial, mas ele fazia tipo no quintal, chamava serralheiro e resolvia lá a solução. É como se fosse assim, meio que um paladino. Sim. Eu vou lá e vou lutar contra... Vamos resolver. Contra essa questão. Eu não tenho material, não tenho indústria, não tem produção em massa. Não tem mão de obra. Não tem mercado para essa produção em massa. Tem muito preconceito. Mas mesmo assim eu vou lá e vou fazer a minha arquitetura, sim, e aquilo que eu acredito que seja o futuro da arquitetura. Era um momento talvez muito mais de paixões mesmo. Sim, tinha que ter, né? De abraçar essa determinada linha estética e filosófica da arquitetura e fala, bom, é isso que eu vou defender, e o meu trabalho vai ser dessa forma. Quem aceita aceite, senão e muito bem, eu vou encontrar cada um sua casa eclética, seus casarões, palacetes, continua. Exato. E muito afortunado também o fato de novo, ele estar inserido dentro de uma família, sim, que era poderosa, influente, rica, etc. Tinha muitos terrenos disponíveis. Que abriu portas para ele. Que abriu portas para ele também poder, sim, desenhar essa arquitetura. Aqui a gente está no Moreira Salles, na Avenida São Luís. O prédio é dos anos 50. Sim. 52, né? 53. 51, 52, alguma coisa assim. Feito para a família Moreira Salles, num lote que provavelmente era deles. Eu não sei exatamente a história do lote, mas respondendo de novo aquela questão do incorporador e da relação do arquiteto com o incorporador, sim, e a coisa comercial, e como que eu expresso a minha arquitetura dentro dessa amarra, exatamente, do incorporador. O que eu vejo aqui, eu não sei se a sua impressão é a mesma da minha, mas pensando no momento, em 1950 você vai fazer um prédio alto, num lote restrito, numa avenida relativamente também estreita, sim, com vários edifícios que já existiam aqui. Eu sempre que olho para o Moreira Salles, para mim vem Park Avenue em Nova York. Até no próprio desenho da fachada, onde você tem essa janela um pouco mais destacada do corpo principal, uma moldura bem simples nas janelas secundárias, né, numa janela principal da sala, e um hall com aquela porta que é maravilhosa, aquele puxador incrível e tal. Tem uma cara meio nova-iorquina, assim, de urbanidade, de metrópole, nesse prédio. Muito diferente
do Ema Clabin, do Barão de Limeira, claro. com aquela varanda, Sim. com aquela suavidade, da sinuosidade, que é um predinho pequenininho, com uma coisa... Um lote um pouquinho mais... O lote é pequeno também lá, não é, Sim, não é muito maior do que esse, talvez, ele não seja tão longo, né? Porque o lote do Moreira Salles começa na São Luís, mas ele vai até a Basílio da Gama, o prédio atravessa a quadra como um todo. De frente ele realmente não tem muita coisa, de testada mesmo para a rua ele tem pouca coisa. Ele tem, acho que mais ou menos a mesma frente do Franzep, né? Do Ouro Preto sim, muito provavelmente. Acho que o lote dividido ao meio, né? E aí você tem que resolver dentro de um espaço pequenininho, e aí usa essa referência. Outro dia a gente estava falando sobre isso, né? Sobre a questão de referência e repertório e tudo mais. Então, ele começou o trabalho dele aqui no Brasil na década de 20, e aqui a gente está falando num projeto já dos anos 50, ou seja, tem um arco de tempo razoável entre um e outro, aonde essas influências eventualmente começam a fazer parte da linguagem dele, e respondendo a um cara banqueiro, sabe, diplomata, super cosmopolita. Então, eu quero agradar esse cara, eu vou fazer um prédio com um cara de Nova York e vai ser fantástico. E assim, inserido também num lugar na Avenida, né, São Luís, que é privilegiada em relação a projetos assinados também. Sim. É um edifício que... Aqui é um do lado do outro. Né? A gente um do lado tem do outro. E tem esse perfil, né, realmente. Essa questão da comunicação, vamos dizer assim, dos arranha-céus, vamos dizer assim, né, essas lâminas assim, cheias. Porque você tem isso, né? Ela é retilínea, né? A avenida é retilínea, ela não é muito larga, mas é larga. Sim. E aí você forma esse grande corredor. Então tem uma coisa mesmo de metrópole muito colocada aqui nesse pequenininho pedaço da cidade. Né? Lembra também o trecho da Roosevelt, né? Onde você tem uma lâmina mais verticalizada, com edifícios já colados. Tem um prédio dele também na Roosevelt, tem né? Na Roosevelt eu não sei se tem. Tem do Franzep. Não, do Franzep sim, mas do Warschawski que tem do outro lado, próximo. Talvez. Tem um de esquina da Consolação, com a rua de trás, que é um edifício também já vindo de uma segunda etapa do Warschawski, quando ele faz essa construtora, né? Sociedade com Neumann, e produz edifícios também mais populares, comerciais, muito adensados. Então esse edifício ele tem mais de 20 pavimentos, então é um uso do terreno espetacular. Então você multiplica ele inúmeras vezes e consegue adensar bastante, né? Uma área que realmente necessita. Então, respondendo muito bem o incorporador, deixando todo mundo feliz e seguindo com a... Na mesma etapa também que ele tinha essa construtora que ele não venceu, né, o concurso do Constitucional, mas ele construiu, foi convidado a construir a construtora executou o projeto do Libeskind. Que tá aí uma combinação maravilhosa, né? Então, mais um aquela história de sempre, um momento de encontro. Exatamente. De um universo um pouco menor de profissionais dentro do momento da cidade onde ela crescia muito e tinha muita demanda para essas coisas. Né? Boa parte do que a gente tem aqui na São Luís construído como edifícios acontece nesse momento entre começo dos anos 40 e provavelmente até o final dos anos 60. Né? Acho que o Ambassador talvez seja um dos últimos, que é anos 60, com o de Silvio Penteado, que está aqui na nossa frente também, anos 60 ou 70, eu não faço... O Bratic, o Itália. Então... A gente está num cercado aqui de projetos assinados, o que é muito prazeroso, né? Vamos dizer assim, que é um aprendizado, uma avenida que você tem construções que são leituras, né? O Louvre, então, assim, não tem como não perceber a arquitetura da avenida, né? Não, sim. Mesmo sendo um edifício, o Moreira Salles, um edifício numa fase um pouco mais, onde o Warschawski não queria, vamos dizer assim, se expor, né? Com obras emblemáticas e tudo mais, ele
ele consegue atender super bem e consegue, vamos dizer assim, deixar seu pequeno toque, né? Que é o que você falou do puxador da porta, então pequenos detalhes assim. Sim, aquele hall lá embaixo que o hall, é maravilhoso. Justamente. Então, ele tem também uma sinuosidade muito sutil, muito suave. Um pouco a luz, ele é super bonito. As portas se conversam, porque são a da Basílio da Gama é um pouquinho menor, mas ela conversa com a porta da frente. E tem essa suavidade do pequeno passeio que você faz entre o elevador do apartamento da frente e o elevador do apartamento do fundo. Então, tem um pouco também dessa questão do cuidado. Eu estou trabalhando muito bem para o incorporador, ele quer a máxima de aproveitação do lote, unidades assim, assado, tralalá, mas a marca e a assinatura, ela vai estar presente em algum momento. A gente percebe isso, até porque existem edifícios hoje que são para o mercado que são todos homogêneos, né? Você tem uma grande parte de edifícios que são homogêneos. Sim. E os arquitetos dessa época, eles faziam edifícios, vamos dizer assim, que tinham que responder essas questões até de adensamento, mas tem assim, mas era um tem edifício, detalhe, né? Tem revestimento. Era um exatamente. Era um ele não vai desprezar, né, esse cliente só por ser algo comercial, né? Não tem sentido. Para esses arquitetos parece que não tinha sentido. E é super desafiador, no fim das contas, responder essas questões e ainda manter um mínimo de qualidade da arquitetura. Aqui, por exemplo, era permitido ainda se construir até o alinhamento lateral do lote, não era necessário nenhum tipo de recuo, então é um prédio no alinhamento da rua, no final da calçada, colado com os lotes laterais e vai até o final do lote na rua de trás. Que hoje em dia é impossível. O que significa que a legislação da prefeitura no momento pedia em determinado momento da altura do edifício, ele precisava recuar para servidão de luz, para volumetria, para metragem quadrada construída no lote não ultrapassar e tudo mais, mas mesmo até um determinado momento você tem um prédio com duas paredes cegas sem nenhum tipo de abertura para as laterais e você precisa fazer 2 apartamentos nesse andar que não tenham nenhum ambiente absolutamente cavernoso, que fique sem nenhum tipo de iluminação, ventilação. Desafio, né? É um desafio solucionar esse tipo de coisa. Porque vamos dizer assim, a planta ela modifica totalmente, né? Uma planta sem recuo para um volume que tem os recuos laterais. Como que você vai colocar as coisas ali, exatamente. Tanto a estrutura, como a modulação da circulação e tudo mais, é um desafio. E boa parte dos edifícios daqui da avenida, eles têm essa questão. Tem essa questão dos recuos. Então, para todos eles com certeza foi um desafio na hora de resolver. E tem a beleza colateral, no fim das contas, dessa questão das volumetrias que eram exigidas, né? Então você precisa fazer recuos em todos os sentidos por conta da questão do volume construído, da área construída mesmo. E aí criam-se os terraços, criam-se aquelas varandinhas pequenos laterais, paraísos ali, que hoje são muito procurados. Muito procurados. Tipo, olha, eu tenho um terraço porque até o 10º andar vai lá, depois ele recua. Então eu tenho lá um espaço totalmente aberto, livre para o céu, no centro da cidade. Exatamente. Privilégio, assim, você tem um super privilégio, uma área descoberta, bota um banquinho, ter um espaço às vezes para criança. Aqui você tem como tipologia fundamental apartamentos de 180, 200 e poucos metros quadrados na frente e um pouquinho menos do que isso atrás no bloco principal. E aí depois para cima ele reduz um pouco de tamanho como um todo, hoje 180 e alguma coisa. E aí a gente tem, por exemplo, essa unidade que está em cima de uma laje de um outro recuo, que é o último recuo, né? da parte do fundo do prédio. E aí você cria esse super mega terraço que tem lá no fundo, gigante, com uma vista incrível, todo aberto e tal. Nesses apartamentos onde você tem uma área construída razoavelmente grande, que eventualmente seria mais complexo de encontrar mercado hoje, né, para uma localização como essa. Porque a gente está no centro, não é exatamente o lugar onde uma família vem para morar. Mudou muito essa percepção de quem mora aqui, né? Quem quer morar nesse pedaço.
Então, esses terraços, esses recuos acabam criando uma sobrevida mesmo para esses apartamentos que são muito grandes, num lugar onde eventualmente a gente já não encontra tanta família assim. Exatamente. Né? Mas de fato é um edifício que, particularmente, ele tem pequenos toques do Warschauer, responde às questões da avenida, né? Então não adianta também fazer um projeto que não responda a como a avenida já está, até porque esse edifício e o do lado do REP foram um dos últimos, né, a serem construídos nessa lâmina. Então ambos os arquitetos conseguiram encaixar, vamos assim, esses edifícios com soluções muito bem feitas, assim, muito bem pensadas, questões de fachada, até para identificar um edifício claramente do outro, né? Mas resolve muito bem. Um bom exemplo de boa arquitetura que dura, né? Exatamente. E essa varanda aqui que consegue a gente ter o eixo da mesma sala, visão dos dois lados da avenida inteira, que é espetacular. Isso daqui já estava construído o resto da avenida praticamente, então vou aproveitar disso. Vamos fazer um balcão que permita visualizar a avenida inteira. São os pequenos cuidados que fazem a diferença. Obrigado mais uma vez, cara. Obrigado a você. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Prédios que Amamos. Se você não quer perder o próximo, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa as notificações e a gente se vê.